presidenta. Vou pedir para fazer a leitura do voto. E sempre que eu faço leitura, eu explico que por conta de uma visão subnormal, às vezes tem algum tipo de trava, mas está com letra ampliada que vai facilitar para mim, mas sempre explico. Nascida em 1931 no estado de Ohio, a irmã Dorothy, como era conhecida, chegou ao Brasil em 1966, inicialmente para atuar na cidade de Coroatá, no Maranhão. Na década de 1970, a missionária migrou para a região do Xingu, na Amazônia, na época da inauguração da rodovia Transamazônica. Desde sua chegada à Amazônia, Dorothy dedicou-se a defender o direito à terra para camponeses e a criação de projetos de proteção da floresta, agindo junto à população e ao governo. Sua atividade pastoral incluía também a geração de emprego e renda com projetos de reflorestamento em áreas degradadas, além da minimização dos conflitos fundiários na região. Em 2002, o governo brasileiro passou a reconhecer alguns direitos dos pequenos agricultores, criando oficialmente 2 PDSs, o Esperança e o Virola Jatobá. Neles, cada família teria direito a 20 hectares de terra e o resto do território seria destinado ao uso coletivo, desde que a mata permanecesse preservada. Madeireiros e pecuaristas não aceitaram a criação das unidades e continuaram agindo nessas terras, ameaçando as famílias. Foi nesse cenário que organizaram uma emboscada para a irmã Dorothy. No dia 12 de fevereiro de 2005, aos 73 anos, a missionária levou 6 tiros em uma estrada rural dentro do PDS Esperança. Investigações apontaram que a morte foi encomendada por fazendeiros que reivindicavam áreas que poderiam ser incorporadas pelo PDS Esperança. 5 acusados pelo crime foram condenados. Neste propósito, de acordo com o artigo 1, primeiro, da Lei número 11.597, de 29 de novembro de 2007, o livro dos heróis e heroínas da pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, destina-se ao registro perpétuo do nome dos brasileiros e brasileiras ou de grupos de brasileiros que tenham oferecido a vida à pátria, para sua defesa e construção com excepcional dedicação e heroísmo. Trata-se de relevante homenagem a personagens constituidores da identidade nacional. Não temos dúvida do mérito da homenagem proposta, concordamos profundamente com a justificação dada de que a importância do legado de Dorothy Stang transcende as fronteiras da religião e se estende à formação de uma consciência crítica sobre a realidade brasileira, bem como a luta pelo direito à terra para camponeses e a criação de projetos de proteção da floresta. Ressalte-se que está atendido o artigo 2º da referida lei, a qual estabelece que a distinção será prestada mediante a edição da lei, decorridos 10 anos da morte ou da presunção de morte dos homenageados. Diante do exposto, naquilo que cabe a este órgão técnico, votamos pela aprovação do projeto de lei número 406 de 2025. Esse é o parecer. Eu posso falar rapidamente sobre ele? Sim. Bem, eu quero agradecer ao deputado, mas antes disso, meu amigo, Tarcísio Mota, porque só alguém, ou também alguém, com a consciência política e a sensibilidade humana, como o Tarcísio tem, para ter essa ideia absolutamente correta e brilhante de homenagear a Dorothy Stang. Inclusive, imagino que se o tempo e o espaço tivessem dado oportunidade, eles seriam amigos. Porque são pessoas com sensibilidade humana, compromisso com os mais pobres e uma fé na vida. Quem conhece a trajetória do Tarcísio, inclusive, tem aí a dimensão das pastorais, da teologia da libertação. E o Tarcísio é alguém que a fé transborda, independente da dimensão
confessional religiosa, porque se materializa num coração generoso e atitudes comprometidas com os oprimidos. Portanto, faz todo sentido vir do Tarcísio uma homenagem à irmã Dorothy. Quando eu era adolescente, e podem ficar tranquilos, eu não vou ano a ano não, é bem rapidamente. Quando eu era adolescente, indo para o seminário, apaixonado pelo Evangelho e decidindo ser pastor, eu era de uma matriz conservadora, mas eu estava me afastando dessa matriz conservadora. E em muitos momentos, eu tinha uma certa crise pessoal e de fé. Eu era muito novo, 15, 16, 17 anos, e às vezes eu me perguntava, será que eu estou lendo o Evangelho de forma equivocada? Será que rompendo com esse modelo conservador, eu estou, no fundo, rompendo com Jesus, com a palavra, com Deus? Eu já passei algumas noites chorando e orando, me perguntando. O que começou a resolver esse conflito na minha mente, no meu coração? Me contextualizem, eu era muito novo e só tinha aquela referência até então. Eu fui entendendo que o cristianismo tem diversidade na história dele. Então eu conheci, por exemplo, os anabatistas, os padres revolucionários da Nicarágua, os freis dominicanos que lutaram contra a ditadura militar, toda a história de São Francisco de Assis e de Teresa d'Ávila. E então eu fui entendendo que aquelas inquietações que estavam no meu coração tinham um abrigo dentro da própria história do cristianismo. Os jesuítas e tantos outros. Desta fé que não se traduz em projeto de poder, em necessidade de domínio, que não precisa se impor. Porque no limite, o que importa, pelo próprio Evangelho, o que importa é a fé que atua pelo amor. Isso está na Bíblia literalmente assim. O que importa é a fé que atua pelo amor. Então, Tarcísio, um dos nomes que aparece na minha formação para aquietar o meu coração e dizer, está tudo bem, você não está se afastando de Jesus, foi o nome da Dorothy Stang. Eu e os meus amigos e amigas começamos a estudar a história de algumas pessoas para formar a nossa igreja. 3 especialmente. Frei Tito de Alencar Lima, Dom Helder Câmara e Dorothy Stang. Então hoje, estar como deputado e relatar um projeto que reconhece a Dorothy é muito significativo para mim. Porque quando eu achava que estava me afastando do Evangelho, conhecer a vida de uma mulher cristã, mas de um cristianismo sem imposição, sem necessidade de domínio, um cristianismo um tanto quanto supra-religioso, interreligioso, ecumênico, da fé simples, do compromisso com o planeta Terra e com os pobres. E imaginar que a profecia, porque ela foi profeta, o mundo aceita a caridade, até homenageia. Já os profetas, a homenagem vem depois, porque primeiro vem a cruz. Imaginar que esta senhora encontrou pessoas ligadas aos madeireiros com uma arma na mão e que tiraram a vida dela naquele dia é tão triste. Mas tenho certeza de que ela cumpriu a função da sua vida, que o seu legado permanece, que ela continua inspirando um monte de gente e sendo referência de uma fé que não oprime, mas se coloca ao lado dos oprimidos e das oprimidas. Então, o meu adolescente agradece ao meu adulto pela possibilidade de hoje poder relatar esse projeto que vem de um coração bom. Nós debatemos economia, nós debatemos política, projeto de desenvolvimento, mas às vezes a gente precisa só de um coração bom. Com isso eu não quero ter uma visão maniqueísta. Todo mundo carrega contradições. Mas eu acho que é um tempo que, além das divergências políticas fundamentais, nós temos que apostar na bondade do coração humano. Então, o coração da onde surgiu esse projeto honra a pessoa homenageada por esse projeto. Obrigado, Tarcísio. Graças a Deus pela Dorothy. É nome inscrito não só aqui, para mim é nome inscrito na eternidade.
referenciando a construção de um mundo melhor. Eles passarão, Irmã Dorothy não.